Graça e paz, obrigado por nos permitir ter acesso ao seu lar, ao seu ambiente de trabalho, ao seu ambiente de recepção, seja pela internet, seja pela TV aberta. Deus é contigo. Há uma bênção de Deus sobre a sua casa. Há uma bênção especial nessas primeiras semanas do ano sobre a sua geração. Um dos versículos mais marcantes na Bíblia, sem dúvida, está em Malaquias, capítulo 6, versículo 4, ou melhor, capítulo 4, versículo 6. É o último versículo da Bíblia. Diz: "E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição." Uma das coisas mais terríveis na terra é aquilo que a gente chama de conflito de gerações, onde uma geração não se comunica com a outra, onde uma geração não se harmoniza com a outra, onde uma geração se torna inimiga da outra. Esse conflito de gerações acontece não só entre pais e filhos, mas entre netos e avós, mas entre sobrinhos e tios, ou mesmo entre irmãos de diferentes faixas de idade. E eu quero dizer que Deus tem uma bênção para a sua geração. Deus tem uma bênção para a sua família. Esse é o desejo do coração de Deus. Na verdade, esse versículo diz: "Para que eu não venha e não fira a terra com maldição", não é o projeto de Deus amaldiçoar, mas é que a ferida na família causa uma ferida na sociedade. Uma família ajustada, uma família que se comunica, que dialoga, ela tem a capacidade de ser terapêutica na sociedade em que ela está inserida. É claro que a família é a base, é a célula máter da sociedade. Há muita coisa que acontece hoje de, digamos assim, de prejuízo social, prejuízo para as vidas, tantas coisas erradas por causa da falta de diálogo na família. E eu não posso deixar sem registrar aqui, eu tenho que registrar. Graças a Deus, eu tenho uma boa relação e um bom diálogo com as minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, uma já casada, Quelita, casada com Fernando, meu genro, pais de 2 meninas lindas, Ana Clara e Melissa. Tenho a Laila, que se formou agora em psicologia, que é a minha filha preferida do meio, e tenho Lana, que é a minha preferida mais nova. Todas são preferidas, a mais velha é preferida como mais velha, a do meio preferida como do meio e a mais nova preferida como mais nova. Amo todas, tenho um bom diálogo com todas, minha esposa também dialoga com todas, a apóstola Lília, meu amor, um beijo para você, te amo de montão. E nós temos uma família que se comunica. E eu quero hoje entrar nesse universo do filho. Hoje eu vou entrevistar a minha filha. Eu vou entrevistar não porque ela seja minha filha, isso já seria uma razão mais do que suficiente, mas porque ela é uma menina segundo o coração de Deus, tem sido uma menina que dá alegria aos pais, me pede a bênção todo dia, é estudante de arquitetura, está não sei lá em que semestre, ela vai dizer, mas é uma bênção na igreja, ela lidera teatro, então ela vai falar sobre si mesma. É possível ser crente, é possível ser jovem, é possível ser bom estudante, bom filho, alegre e viver a vida intensamente. Graças a Deus por isso. Por favor, Lana, para as suas primeiras considerações ao seu público que está te assistindo hoje. Oi, gente. E aí, tudo bom? Bem, como meu pai já falou, me chamo Lana, eu tenho 21 anos de idade e eu sou a filha mais nova dele. Ou seja, fazendo as contas, você já consegue perceber que ele não é tão jovem quanto parece. Mas eu estou muito feliz que eu estou aqui conversando com você e é uma honra infinita ser entrevistado por você como se eu fosse uma convidada especial. Eu que devia estar te entrevistando, mas tudo bem. Então, que Deus abençoe você nessa entrevista, nesse programa e que você realmente não mude de canal, assista. Escuta o que a gente tem a falar, quem sabe isso pode ajudar você, pode ajudar a sua família, seus pais, ou se você é o pai, pode ajudar os seus filhos. E realmente é uma bênção quando a gente vive Deus de verdade, e principalmente quando a gente vive Deus na família.
Lana, você é estudante de arquitetura, o que lhe levou a preferir esse curso? Vamos começar. A sua vida universitária atrapalha a sua vida na igreja? É possível ser crente, ser universitário? Fale um pouco desse conflito aí. Olha só, essa parte para mim eu acho que é bem interessante e eu acho que é bem comum na vida de muito jovem. Quando a gente é criança e a gente tá naquela euforia assim da nossa vida e descobrindo quem a gente é, o que a gente gosta, criando a nossa personalidade, o nosso jeito. É interessante perceber que a nossa vida, na verdade, não é a escola. Ir para a escola é até um pouco chato, né? Os nossos pais têm que obrigar a gente a ir para a escola, porque a gente não quer ir para a escola. Porque a nossa vida, como criança, a gente vê que a nossa vida é o que a gente faz no dia a dia, são as pequenas coisas, são as conversas, as brincadeiras, as pessoas. Mas aí quando a gente chega na adolescência, o colégio coloca aquela pressão em cima da gente, que o que a gente tem que ser é um bom profissional. O que a gente tem que ser é passar no vestibular, o que a gente tem que alcançar é isso. E esse é o objetivo máximo da vida. E aí a gente passa no vestibular ou não. E quando chega na faculdade, vem uma nova crise, assim, né? Que a gente descobre verdadeiramente como é aquela profissão que a gente escolheu. E a gente percebe que a gente quer fazer aquilo, mas a gente também sabe que não é isso que a gente é. Eu sei que a arquitetura eu acho fantástico, eu sou fascinada, mas eu sei que eu, Lana, como pessoa, eu vou ser uma boa arquiteta, mas eu não nasci para ser arquiteta. A arquitetura vai ser a minha profissão. A minha vida é ser filha de Deus. Então, eu acho que é assim que a gente consegue discernir as duas coisas. A nossa profissão e a nossa vida de que a gente realmente é. E às vezes eu acho que a gente tem que voltar àquilo da infância, né? E perceber que, não, eu não sou a minha profissão. Eu posso até gostar de ir para a escola, eu posso até gostar da minha professora, mas não é isso que eu sou. E isso é uma coisa da infância, né? Aquela ingenuidade, aquela simplicidade da vida que a gente não pode perder. E graças a Deus, quando a gente anda nos princípios do Senhor, a gente não perde essa inocência. E por isso que eu não entro numa crise gigante. Porque eu tenho essa certeza dentro do meu coração. Amo arquitetura, quero muito ser uma arquiteta, mas não foi para isso que eu nasci, não é isso que é a minha vida. Minha vida é de Deus. Você tocou num ponto importante, né? Às vezes a gente restringe o que uma pessoa é ao que ela faz, no sentido da profissão, no sentido do trabalho. E a gente fica muito pragmático nessas questões. Muito boa. Entrou com o pé direito, parece até que é filha. Bem, deixa lá. Lana, rede social, hoje é uma febre, o Brasil viveu uma comoção ano passado sobre rede social. E como é que você vê as redes sociais? Como é que você usa? Que redes sociais você indica? Fale um pouco sobre rede social. Olha só, uma coisa que é interessante é que eu sou dessa geração, né, da rede social. Eu creio que, bem principalmente nessa minha idade, dos 20 e poucos, nós somos a geração da rede social, que a gente experimentou desde o começo da internet. Eu pude viver isso na minha infância, desde o surgimento da internet, o bate-papo na BOL, na UOL, ICQ, etc. E agora a gente vive a rede social com uma facilidade que é até maior do que você conseguir sair com seus vizinhos de prédio. É muito mais fácil hoje em dia você conversar com um amigo que está em São Paulo do que você conseguir marcar uma data, uma coisa boa para você ir para o cinema com seu vizinho que mora do seu lado. Então é interessante porque isso mudou muito realmente como a gente se relaciona em amizade, no mundo profissional, no mundo familiar, em tudo. A rede social ela realmente modificou tudo. E ela modificou no sentido de facilitar. Eu acho que a verdade é essa. A rede social ela facilita a maneira que você se comunica com as pessoas. Mas você tem que aprender a usar ela sabiamente. É muito comum hoje em dia você entrar se você está entrando na faculdade agora, ou você acaba de passar de ano no colégio, e você entrar numa nova turma, é interessante que por mais que você conheça todo mundo ali naquele dia, e saiba o nome de alguns, você só fica amigo deles mesmo quando você adiciona no Facebook.
quando você adiciona no WhatsApp ou no Instagram, ou o que seja. E realmente modificou. Mas eu acho que o mais importante da rede social é você conseguir ser da maneira que você é, no seu convívio físico, de contato mesmo, de conversa, tanto quanto você ser na própria internet. Que é o que a gente vê hoje em dia também, são muitas pessoas que são falsas na rede. Então você acaba criando relacionamentos doentios de amizade, amizades que na verdade não existem. Porque as pessoas não são verdadeiras ali. Eu acho que se a gente fosse verdadeiro, se a gente fosse mais transparente, se a gente não tivesse tanta preocupação em ser lindo ou tanta preocupação em ser popular, mas ser que a gente eu acho que a rede social vai ajudar bastante. E ela até acrescenta muito. Eu acho que o risco está nisso aí, de você ser você mesmo ou você inventar um personagem que você não é. Lana, falamos sobre faculdade, falamos sobre rede social e eu quero falar agora sobre igreja. Esses 2 primeiros blocos foi para mostrar que você é normal, né? Sou normal. Você estuda, você está no Instagram, está no Facebook, mas você também está na igreja. Sim. Como é estar na igreja? O que é que a igreja representa? Como é essa vida cristã, essa vida no caráter espiritual para você? Para mim, em específico, por eu ser sua filha, né? E eu ter crescido na igreja, eu ter vivido a minha infância ali, eu descobri quem eu era, fiz minhas amigas, criei minha personalidade, tudo dentro da igreja. Para mim, a igreja é uma parte fundamental da minha vida. Não no sentido de que só para quem cresce na igreja, a igreja é fundamental, mas no sentido de que eu descobri que ela é fundamental muito cedo. E, na verdade, a igreja, ela fala e ela transmite uma realidade muito forte quando aquilo ali que você está vendo nos domingos, ou nas quartas-feiras, ou nos sábados, é aquilo que você realmente vive na sua vida em casa. E eu tive o privilégio de viver isso. Eu tive o privilégio, graças a Deus, de ter não apenas pais pastores, mas pastores de verdade, pastores íntegros, pastores que realmente viviam aquilo que a palavra ensina. Então, para mim, por mais que eu tenha tido as minhas crises, né, não foi muito difícil entender o que a igreja é em essência, porque eu vivi isso em casa. Então, a igreja, na verdade, é quando você consegue reunir várias pessoas que se parecem com você, que amam a mesma coisa que você, que é Deus. E você se reúne ali naquele lugar e você aprende um com o outro. Você não é obrigado a conviver com aquelas pessoas, mas você passa a conhecer a vida delas, você as vê toda semana. E por mais que elas não sejam seus melhores amigos, você aprende com elas, com os defeitos, com as qualidades. E parece que tudo aquilo que você vive em casa, com Deus, se torna mais real na igreja. Porque é um lugar de vida, é um lugar de abundância. Então, quando as pessoas falam para mim, você frequenta a igreja, quer dizer que você tem essa religião e tal, eu falo, gente, na verdade a igreja é uma extensão da minha vida, uma extensão da minha casa. O que eu vivo é Deus na minha vida, é Deus na minha família. E poder ver que outras famílias e outras vidas vivem a mesma coisa que eu é muito confortável, é muito gostoso. Princípios. O que é que são princípios para você? O que é moda? A gente pode andar na moda e conservar os princípios? Você é fashion? O que é que você é? Olha, uma coisa que eu acho muito legal é que Deus é muito inteligente, né? Muito inteligente. Poxa, é incrível. Se você estuda biologia, física, química, astrofísica, qualquer coisa, não importa, arquitetura, mecânica, engenharia, vai ter uma hora que quando você vai estudar e você vai entrar assim na coisa mais profunda da sua matéria, você vai parar assim, meu Deus, que universo é esse? Que coisa incrível. E uma das coisas mais incríveis também que Deus fez, além de tudo isso que você consegue ver, tudo aquilo que você não consegue ver e estuda, se chama a Bíblia. A Bíblia é um livro inteligentíssimo e o que é interessante é que ela é dividida no Novo Testamento e no Velho Testamento. E ela fala de um Deus que é eterno, né? Que é imutável. É um Deus que não muda nunca. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre. Mas o que é interessante é que a civilização, a humanidade, muda.
né? Os nossos acordos sociais não são os mesmos. Eles mudam. Na verdade, hoje, a gente tem isso do casamento. Por exemplo, na idade lá bem do começo, de antes, não tinha um casamento em si, no papel de que você assinava. Você se juntava com alguém que você amava e você construía uma família. Hoje, você tem a internet. Antes você não tinha. Várias coisas da sociedade mudam e vão continuar mudando. Mas esse Deus não. E os princípios dele também não. E esses princípios que não mudam, falam da essência do amor de Deus. A palavra diz que Deus é amor. Então, ele é a personificação desse amor. Hoje em dia não importa a religião, não importa nem se você é ateu e você não tem religião. Uma coisa você concorda comigo, né? All we need is love. Tudo que a gente precisa é amor. Mas que amor é esse? É o amor de Deus. E esses princípios eternos que ele deixou, é justamente nos ensinando como alcançar esse amor. E nos mostrando que esse amor ele vai durar para sempre. Não importa o quanto a civilização mude, não importa o quanto o homem mude, ele sempre vai precisar do amor. E esse amor sempre vai se basear em princípios eternos. Por mais que os padrões mudem. Então hoje eu posso vestir uma calça skinny, olha só. Hoje eu posso vestir uma calça skinny e ir para a igreja. Poxa, né? Que coisa. Eu sei que um tempo atrás eu não podia fazer isso, né? Para ir para a igreja eu tinha que ir de saia longa, botar um coque, esse tipo de coisa. Alguns tratados sociais eles vão mudando. Mas uma coisa se manteve no coração da mulher cristã, né, que queria seguir Cristo, que é que o corpo dela é templo do Espírito Santo, que ela não pode se entregar à vaidade do mundo, que ela pode sim ser bonita, mas muito mais importante é ela ter no coração a vontade de ser serva do Senhor. Então esses são os princípios eternos. Eu acho que essa é a essência da vida, é você saber manter o seu coração puro, por mais que tudo à sua volta mude. Por mais que tudo à sua volta seja diferente, o seu coração, ele precisa estar sempre com aquela pureza, que é o princípio, que é o amor de Deus. Parece uma pregadora. Lana, me fale sobre discipulado. O que é que você entende por discipulado? Nós estamos num programa que é a Visão da Palavra e esse programa também traz um pouco dessa realidade do discipulado. O que é o discipulado para você? Olha, o discipulado, para mim, é quando você decide que você precisa amar. Eu acho que quando você está discipulando alguém, a gente fala isso de discipular quando você cria discípulos. Você leva alguém junto com você para entrar numa caminhada que é mais importante do que você. Por exemplo, hoje eu tenho discípulas, são pessoas meninas, né, que começaram a caminhada com Cristo agora. E eu já estou na caminhada com Cristo há mais tempo. Então, poxa, eu posso ajudar. Então eu levo elas comigo, né, e a gente vai andar nessa caminhada junto até Jesus voltar. E o discipulado, para mim, ele fala em relação a amar essas meninas. Amar essas meninas de verdade, às vezes sacrificar coisas que eu quero ter para mim, para parar um tempo da minha vida e me dedicar a elas. Porque a nossa vida, quando a gente vive pra gente, a gente pode ter até alegrias, mas a gente não é feliz. Feliz a gente é quando a gente aprende que a vida não é só a gente. São as pessoas que estão à nossa volta, são todos que nos cercam. E no discipulado você faz isso, você aprende a amar alguém, e você aprende a caminhar com ela, e você se doa por aquela pessoa. E você não ganha nada por isso. No sentido financeiro, de carteira de trabalho, mas você ganha muita coisa. E você aprende a ser feliz de verdade, você aprende sobre amor, você aprende sobre doação, você aprende sobre vida, você aprende sobre o outro, sobre diferenças. E discipulado, ele faz com que tanto o discípulo cresça quanto você cresça. E eu acho que todo mundo devia ser discípulo, todo mundo devia ter discípulo, porque a gente está na Terra para uma coisa, para amar. E não tem como amar sem se sacrificar por alguém. Ok, seu ministério, um dos seus ministérios na igreja é teatro. Tem lugar para teatro na igreja? Quais são os limites do teatro na igreja? Então, o teatro é uma arte que é magnífica e que hoje em dia
Eu creio que seja uma das artes que mais move o mundo. Eu acho que unido com a música também. A indústria do entretenimento. É magnífica. O teatro, ele consegue unir todas as expressões de todas as ideias, de todos os campos filosóficos. E ele expressa isso de maneira física, para que as pessoas consigam ver e que as pessoas consigam assistir realmente, diretamente, aquilo que elas poderiam debater, aquilo que elas poderiam discutir, o que elas poderiam contar. Então, o teatro, ele conta a história, ele fala da filosofia de uma maneira muito direta e muito forte. E eu creio que não existe mensagem mais forte e mais importante do que a mensagem de Jesus. Então, por que não usar essa arte que fala de maneira tão eficiente sobre justamente essa mensagem mais importante? E eu creio que as igrejas, elas, por um tempo, elas tiveram que fechar as portas em relação ao teatro, mas justamente por aquela transição que eu comentei com vocês anteriormente, sobre essa mudança, né, de sociedade, eu creio que ela teve que fechar as portas um pouquinho justamente para ter o preparo de que como isso seria feito, com que objetivo. Mas hoje a gente vê que muitas igrejas elas estão abraçando o teatro justamente por reconhecer isso e conseguem colocar na igreja profissionais de verdade, pessoas que estudam ou então pessoas que gostam muito, que têm um talento natural e que se interessam. E a mensagem das peças, quando ela acontece no culto, ela consegue alcançar vidas e ela consegue alcançar pessoas com uma mensagem muito clara e muito direta, de uma maneira que talvez uma palavra não conseguiria. Lana, você é uma boa filha e Obrigada. você pede a bênção aos seus pais. O que é bênção para você? Olha, eu creio que quando você pede a bênção para os seus pais, você está como que fazendo umas duas coisas. A primeira é uma espécie de autorização. É você reconhecer que essa pessoa tem autoridade sobre sua vida e que você precisa da autorização dela para fazer muitas coisas. Eu creio que um dos maiores erros dessa juventude atual é achar que não precisa de autorização para nada. Que ela tem que apenas avisar aos pais o que está fazendo, mas a gente realmente precisa de autorização. Caso contrário, todos nós já nasceríamos adultos e Deus faria cada um do barro, um de cada vez. Deus não fez assim, Deus fez com que a gente nascesse com os nossos pais, justamente para a gente aprender com eles. Então, primeiro você está reconhecendo a autoridade. E você pede uma autorização pelo seu dia. Então, você acorda antes de ir para a faculdade, ou antes de ir para a escola, ou antes de ir para o trabalho, pede a bênção, é como se você pedisse uma autorização. E quando seu pai fala, Deus te abençoe, ele te autoriza. Então, a partir daquele momento, qualquer espírito de desobediência que está sobre você, sai e vai embora. E a palavra diz que desobediência é como feitiçaria, né? É uma maldição que nós não queremos sobre nós mesmos. Então, o primeiro é a autorização. E o segundo fala também sobre o desatar espiritual. Toda vez que você pede a bênção para o seu pai e ele fala com as palavras dele, Deus te abençoe, é um decreto no mundo espiritual, é algo que com certeza abre portas, é algo que com certeza também fecha portas. Você pede a bênção para o seu pai, com certeza durante o seu dia, aquela bênção que ele proferiu, talvez foi aquela bênção que fez com que no seu emprego você conseguisse aquilo. Ou então que quando você passou por um sinal amarelo e veio um carro no cruzamento e você não bateu e você ficou assim, foi aquela bênção do seu pai. Por quê? Você está sendo muito mítica, muito filosófica. Não, mas é porque o seu pai realmente tem um poder no mundo do espírito. E por que você não usa esse poder a seu favor? Então peça a bênção para o seu pai, porque às vezes se seu pai esquecer, né, de falar Deus te abençoe, você mesma lembra, sua bênção, meu pai. Na verdade, quando você pede a bênção, não é seu pai que está sendo beneficiado, você está cobrando dele, ei, me abençoe. Ele diz, vai lá, te abençoe. Então, é isso. Você tem 2 irmãs e você vive bem com as suas irmãs, você é uma boa irmã. É possível nessa geração ser um bom irmão? É possível, porque eu sou uma boa irmã, então é possível. É difícil, mas é possível. É possível sim, gente.
tem que tentar, tem que se esforçar. E eu acho, sinceramente, não estou menosprezando vocês como os pais, viu? Mas os seus irmãos, eles constroem duas coisas em você que são muito importantes. Eles te ajudam a construir a sua personalidade e o seu caráter. Porque o seu irmão, você sabe, se você tem um irmão, você sabe, que principalmente na sua juventude, ele conhecia muito mais os seus defeitos do que os seus pais. Com certeza, tanto que a gente odeia quando os nossos irmãos chegam pra você e ficam apontando erro, porque você sabe muito bem que eles estão certos, né? Você sabe muito bem. Porque eles passam mais tempo do seu lado, eles passam mais tempo com você, e eles te conhecem de verdade. Então, assim, as minhas irmãs, eu dou graças a Deus pela vida delas, porque elas me ensinaram muita coisa sobre eu mesma e muita coisa sobre a minha vida. E sobre a vida no sentido geral. Elas são as que conseguiram me ajudar a equilibrar as minhas maiores virtudes e os meus maiores defeitos. Porque elas estão ali do meu lado e elas me ensinam muito. Então, seus 30 segundos finais. Já? Já. Poxa, falo muito, né? Então tá. Falo meus últimos 30 segundos finais. Eu queria falar pra você que está assistindo a gente que Deus, Ele quer fazer com que você viva uma vida com Ele em abundância, total e geral. Ele não quer você pela metade indo para a igreja, Ele não quer você pela metade, às vezes obedecendo alguns princípios, deixando de fazer algumas coisas e fazendo outras. Ele quer você vivendo a vida dele em todas as áreas da sua vida. Eu quero dizer que é possível. E que essa palavra entre no seu coração e não saia nunca mais. Amém. Eu quero dar meu testemunho. É uma boa filha que tem alegrado o coração, como também as outras. Mas Deus pode abençoar a sua família. É possível ser jovem, ser inteligente, ser estudioso, ser bem-sucedido, ser crente em Jesus e ser uma bênção na sua casa. Vamos orar por você. Pai, nós rendemos graças, te agradeço de uma maneira especial pela vida de Lana, também de Laila, de Kelita, das minhas netas, do meu genro, da minha esposa. Nós te pedimos que o Senhor traga a mesma bênção e bênção maior, mais multiplicada sobre essa família que nos assiste agora. Amém. É possível ser feliz, apesar de todos os conflitos de gerações que possam existir, porque a bênção do Senhor nos faz reconciliar os corações entre os pais e os filhos. Abençoe esta família, que haja restauração dos corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais e do coração de cada um deles ao Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.